Então o que você faz? Igual na Rússia. Você pega um cara, manda ele para um comitê de ética, faz uma biópsia de predominância de fibra dele. Vamos supor, o cara tem ali... Ele tem que melhorar um ponto... Isso não é permitido fazer? Aqui no Brasil, é permitido fazer particular, mas não é permitido você fazer um estudo sobre isso. Tá. Porque não é permitido você selecionar pessoas, que geralmente estudo quem faz é a faculdade. Fica parecendo que você está segregando pessoas. Estudos científicos publicados são geralmente feitos em faculdade. Sim. Então você pega um grupo controle, que vai fazer o estudo, pega um outro grupo e compara. Qual que é a porcentagem de predominância desse tipo de sujeito? Daquele tipo de sujeito. Eu tenho um sonho nisso que eu falei. O meu sonho é escrever um e-book, alguma coisa, e provar isso na ciência. Pegar, por exemplo, um cara igual o Ramon, levar ele lá para um lugar que é onde mede a predominância de fibra, e eu tenho certeza absoluta, eu juro pelas minhas pernas que eu fiquei sem andar. Vai dar tudo fibra do tipo 2X. Tudo. Pode ser que isso não dá para a gente saber, tá? A porcentagem, mas a predominância é o corpo todo. Se brincar, até a orelha do Ramon tem predominância de fibra do tipo 2. Não, o Ramon é bizarro, velho. Qualquer lugar do corpo dele responde. Se pegar eu, na minha panturrilha, eu queria fazer comigo, porque eu sou um cara que eu falo que eu sou uma mistura de várias coisas. Eu tenho um ombro lateral gigantesco, um ombro posterior, uma porcaria. Já tive ombro, é que eu sofri um acidente de moto, então eu diminui um pouco. Mas o meu ombro lateral é um ombro de men's physique hoje. Nem eu acreditava. E pegar um cara, por exemplo, deixa eu pensar num endomorfo. Um aqui do Brasil. Você vem algum nome na tua cabeça, assim? Um cara que tem característica de endomorfo? Thiago Lins? Big Mafra. Big Mafra. Pegar um cara igual o Big Mafra, um cara igual, tipo eu, um ectomorfo. Porque eu queria usar eu como ectomorfo para provar que no mesmo corpo você pode ter predominâncias diferentes. Fabrício Moreira. E o Ramon, que é o maior mesomorfo do Brasil hoje, que quem dirá da história. Eu acho que da história. Da história, porque é incrível o desenvolvimento daquele cara. E aí você fazer esse teste de predominância de fibra... Podia ser legal, né, cara? Cara, isso para mim seria a coisa mais incrível do mundo. Não, e pegar, por exemplo, um Felipe Franco. Felipe Franco, por exemplo, o cara tem uma baita de uma genética em cima, mas as pernas dele, ele treina a perna. Um Kaique que fibra pra caramba. O Kaique fibra, muito pouco. Por exemplo, o Kaique pode ter uma predominância de fibra muito de 2X, talvez pouco do tipo 1 e pouco do tipo 2A. Porque isso, uma coisa é fato, né? A predominância de fibra. Eles fazem isso no esporte olímpico, Renato. Predominância de fibra e tipo de fibra, isso é cientificamente e amplamente comprovado. Então, acabou. Agora, o que eles não permitem em muitos países é você sair estudando as pessoas para falar assim, você serve para esse esporte, você serve para esse esporte, serve para isso. Isso é meio que proibido, né? Tanto que geralmente quando eles fazem isso, por exemplo... Na Rússia os caras devem fazer a torta direita. Eu já vi jogador de futebol mudar na Europa de posição, porque fala assim, cara, esse cara tem uma potência absurda para ser atacante. Eu não posso ser lateral. O cara é lateral, eu tenho o campo inteiro. Como é que eu tenho uma resistência nas pernas fraquíssima. Se eu ficar andando muito tempo, eu começo a queimar detalhe. Faz um teste um dia. Pega um treino teu, na hora que você já estiver treinando, pega a última série. Tenta fazer uma série, vê um grupo muscular seu que responde aquela sensação de ardência, que é aquele estresse metabólico, que é uma coisa que acontece com o estresse oxidativo. Tá. Eu, por exemplo, no meu posterior de coxa, eu faço 8 repetições sem queimar. No meu bíceps, eu cheguei a 20 repetições, não estou aguentando mais. Isso sem oclusão. O tríceps, eu posso fazer 1 milhão. Um pull down que isola a dorsal, que é o meu maior ponto fraco. Eu tenho o meu miolo de costa bom. Mas a minha dorsal é horrível, parece que eu nem treino. Ela só é alongada porque o meu miolo de costa expandiu ela. E para ajudar ainda eu também tenho desvio de coluna, tem um monte de coisa. Tem acidente de moto, então eu tenho abscesso de coisa local, que eu fiz um monte de cagada para melhorar. Renato, eu vivia de stand-up Potenai. Porque era aquele negócio assim, eu não desenvolvia a parte de cima. Quando eu treinava, eu ficava inchado, dava aquele aspecto de pump, porque o sangue entra, é a mesma coisa que tivesse entrado glicogênio e água. O corpo ficava bonito, eu quero ficar assim. Eu fui estudando. Aí eu descobri um cara lá em Rio Preto que tomava stand-up Potenai. E comecei. Puta que pariu. Só nos roubado, braços. Nos braços. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, abscesso. Abscesso. Tem um abscesso no peito e um no posterior de ombro. O ano que eu fiquei sem andar, eu fiquei praticamente 6 meses com o corpo inflamado. Meu Deus. Em 2020. Você disse que você sofreu um acidente. Sofri um acidente de moto. Eu estava na casa do Toguro e eu saí de lá para vir voltar com... Eu vim para cá porque a minha meta era ir embora para os Estados Unidos. Eu não queria mais morar aqui.
E eu fiz tudo. Tirei passaporte, eu trabalhava de segurança numa padaria que tinha lá. Eu pegava sempre o mesmo caminho. Aquele dia, foi a época que eu tive o melhor físico da minha vida. Primeiro eu fiz um protocolo de off, que eu cheguei, foi uns 104 quilos, mas eu me abusei de droga pra caramba. Tomei, acho que umas 3 gramas de hormônio. Aí eu cresci. A primeira vez que eu passei de 95 quilos na minha vida. Cheguei a 104. Mas, assim, aquele jeito, redondo, né? E os pontos fracos, continuava ponto fraco. Mas, engraçado, meu braço nunca passou de 42, 43, com um percentual de gordura bom. Naquela época, lógico, com retenção, chegou aos 47. Para mim, que não era atleta nem nada, meu sonho era ser treinador ou professor. Na verdade, eu vou ser bem sincero com você. Meu sonho é falar a respeito da palestra, ou da aula, fazer alguma coisa no gênero. Porque eu gosto disso, é um assunto que, se deixar, eu fico falando a noite toda. E aí eu sempre fazia o mesmo caminho. Aquele dia eu mudei o caminho, o cara atravessou o sinal vermelho, eu bati numa van. A van passou, eu fui virar a moto para cá, ele virou para cá e eu bati na van. Essa clavícula minha aqui, ó, acho que vai dar para ver aqui. Eu vi. Ela é rompida. Aqui ela. E outra coisa, tem um negócio que chama fio de Kirchner. O médico coloca aqui e deixa para fora para cicatrizar e manter no lugar. E você também tem um problema de saúde? Teve um problema de saúde? Tive deficiência de vitamina B12. Por quê? Você não comia ou não absorvia? Por causa do acidente de moto. Eu comia muita besteira. Eu sempre fui de comer. Meu problema em musculação sempre foi dieta. Só fazia dieta quando eu fazia protocolo para poder secar. Engraçado, quando eu terminava o protocolo eu ficava maior de medida e 10 quilos a menos. 10 quilos a menos. Eu cheguei a fazer aquele protocolo que eu mostrei aquela foto, eu estava com 82 quilos. Hoje, para você dar uma noção, estou com 95. Tem comparação no físico hoje com aquilo ali? Aquilo aí eu estava denso, seco. Eu sei trabalhar, fazer finalização. Eu testei tudo que eu podia testar em mim. Tá, mas e por que você teve esse problema de B12? Quando eu sofri o acidente de moto, eu fiquei um mês internado. O certo era para ser operado em 4 dias. Como era SUS, eu fiquei no hospital de base lá em São José do Rio Preto 1 mês e 1 semana. Aí chegou uma hora que eu falei, não aguento mais ficar aqui. E me mandaram para casa. Eu voltei e eu fiquei tomando um remédio na veia que chama Dramal. E ele é muito tóxico para o fígado e para o intestino. E ele me causou uma deficiência de absorção de nutriente. Puta. Porque a gente sabe que é assim, você pega o carboidrato, quebra ele em glicose e manda para a corrente sanguínea e entra dentro da célula, nos tecidos. A gordura quebra em lipídio, manda ele para dentro da corrente sanguínea, e a proteína quebra em aminoácido e manda para dentro da corrente sanguínea e vai para os tecidos. Eu parei de absorver a vitamina B12. E foi naquela época que começou a pandemia, que a carne vermelha é a única fonte de vitamina B12 rica que tem na alimentação. Tem no ovo, mas fora a carne vermelha e ovo não tem em outra fonte de alimentação. Ou você suplementa, tanto que vegano tem que suplementar, senão vai morrer. E o que aconteceu? Eu parei de consumir, eu tive uma decepção, eu sempre tive muitas coisas assim que me atrapalharam a minha vida, porque parece que era... Eu me importava demais com os outros e deixar... Quando eu me envolvia com alguém, por exemplo, parava de ver minha vida. Tanto que eu voltei da casa do Toguro por causa disso. Eu terminei com uma menina que eu descobri que ela estava fazendo um negócio comigo e comecei a me afundar em cachaça. Cachaça. E na época da pandemia. Só que é o que eu falo, cara. Tudo tem um lado positivo e tudo tem um lado negativo na vida. O que aconteceu? O estoque de vitamina B12 é no fígado. Aí, como a carne vermelha dobrou... E eu trabalhava com musculação, com consultoria. A academia parou em março, voltou em novembro. Você ficou sem grana? Não, totalmente. Eu tinha comprado um carro zero para trabalhar de Uber, que era o meu sonho, que era um Onix. No nome do meu melhor amigo, que foi o cara que cuidou de mim. O único cara que cuidou de mim. Eu tinha uma turma de 50 amigos, foi o único. Todo mundo me abandonou. Porque eu era aquele cara que bebia, pagava bebida para mulher, bebida para arrumar, para amigo, os falsos amigos. Aquilo me ferrou, minha parte intestinal, e eu comecei a estudar. Você parou de ingerir fontes de B12 e, para piorar, o seu organismo não metabolizava B12. Eu não metabolizava, eu parei de ingerir e o que eu tinha de estoque, eu peguei e dei um tiro nele, porque eu estava bebendo álcool todo santo dia. E álcool forma acetaldeído que atrapalha a absorção de B12. Eu não tenho vergonha de falar, eu sou alcoólico, eu parei de beber. Porque eu botei na minha cabeça esse ano que eu vou me dedicar ao esporte, que eu quero ser alguém nisso, porque eu falei, eu quero tentar ser alguma coisa nisso. E aí você ficou desse jeito aí, ó. Desse jeito. Aí eu já estava bom, eu já tinha voltado para fisioterapia. Aí eu já estava bom. Pra você ter uma noção, Renato, lembra quando teve aquele lance
que o governo dava um valor para quem não estava sem emprego, R$600. Eu estava na frente da Caixa Econômica Federal, um cara me comprou uma marmita e me deu R$5 achando que era um mendigo. Meu Deus, velho. Eu tava com a barba... e aí eu já tinha pintado a barba. Minha barba é branca, eu pinto minha barba.